Olá, como vai? Tudo bem? Anteriormente falamos sobre padrões cognitivos que são formados por crenças que nós formamos desde que nascemos, baseadas sobre os fatos que vivemos realmente ou até aqueles que imaginamos. Hoje vamos falar como é que se formam esses padrões. Por exemplo, uma pessoa que conviveu com pais muito críticos, muito perfeccionistas, essas pessoas podem desenvolver comportamentos onde estarão sempre procurando fazer as coisas de formas perfeitas ou não fazer, se esquivar. Uma pessoa que tem pais que são muito condescendentes, passa a mão na cabeça, começa a acreditar que é uma pessoa muito especial, essa pessoa pode apresentar comportamentos de sedução, comportamentos de rejeição, comportamentos de vitimização. Enfim, o seio familiar, a convivência com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos professores, com os nossos chefes, superiores, líderes, tudo isso vai contribuir para a formação dos meus esquemas cognitivos, dos meus padrões cognitivos, formando crenças sobre mim, sobre o outro e sobre o que vai acontecer no meu futuro. Isso significa que todas as pessoas têm em sua memória implícita tem muitas lembranças positivas, muitas lembranças negativas, e essas lembranças contribuíram para formar crenças. Uma característica das crenças é que elas são rígidas, elas são absolutas, como se fossem verdades 100%. E na medida que nós temos essa aprovação desta crença, nós passamos a buscar, se for uma crença agradável, buscar perpetuá-la, buscar fazer com que ela esteja sempre presente na nossa vida. Mas, se por um lado podemos ter crenças positivas, libertadoras, o que nós nos deparamos muito no consultório é que as pessoas que desenvolveram crenças limitantes, crenças negativas, e se baseiam nessas crenças para viver no seu dia a dia, nós percebemos então a importância, o quanto é relevante a nossa história de vida. Muitas vezes, algumas coisas que esquecemos, às vezes naturalmente, às vezes esquecemos no sentido de nos defender para não entrarmos em contato com sentimentos dolorosos ou sofridos. Então é muito importante que a gente possa olhar para a nossa vida e se perguntar: quais foram os fatos relevantes de minha vida? Quais foram os fatos positivos que marcam a minha vida? Quais são os fatos negativos que marcam a minha vida até hoje? Então, você vai estar em contato com aquilo que você formou de crença sobre a sua vida. E na medida que nós temos crenças, principalmente crenças que nós queremos ou manter ou extinguir, nós vamos desenvolver
pensamentos que formam esquemas para que você possa obter o seu resultado desejado. Então, quando nós falamos que nós vamos formar um esquema, nós falamos que para manter ou para combater as nossas crenças, nós desenvolvemos crenças intermediárias. As crenças intermediárias são aquelas que vão nos levar a procurar, como eu disse, manter ou combater as nossas crenças básicas, nossas crenças nucleares. A primeira coisa que fazemos é desenvolver crenças intermediárias que nós chamamos de suposições. Eu passo a desenvolver um raciocínio de suposição. Se eu fizer isto, então eu vou conseguir o resultado que eu quero. Se eu não fizer isto, eu vou conseguir não sofrer tanto. Eu vou conseguir ficar bem comigo mesmo, ficar bem com as pessoas e ficar bem com o futuro. É muito importante que a gente, nesses momentos, que a gente consiga, então, perceber os nossos pensamentos de suposição. Se eu mandar flores para aquela pessoa, então essa pessoa vai gostar de mim. Se eu levar presentes para os meus colegas de trabalho, eles vão me ter em alta consideração. Então, se e então é o processo de suposições. Se você prestar atenção, você vai perceber que os nossos pensamentos, eles se dão em termos de suposições o tempo todo. Se eu me levanto da cadeira, então consigo ir buscar água para mim. Se eu vou no mercado, então posso comprar alimentação para mim. Se eu for na casa de um amigo, então poderemos fortalecer o nosso relacionamento. Enfim, estamos supondo, fazendo hipóteses o tempo todo, automaticamente ou conscientemente e intencionalmente. Mas as suposições, elas tanto podem ser ao nível consciente, perceptível, ou ao nível inconsciente, que tem a ver com os nossos sentimentos e com os padrões automáticos. O primeiro passo, então, suposição. O segundo passo, escolher aquela que eu entendo que é a melhor suposição. Esta suposição, então, vai realmente fazer com que eu mantenha uma crença boa ou combata uma crença ruim. E na medida em que nós acreditamos que essa suposição ela está aprovada, nós fazemos dessa suposição uma regra. Chamamos de regra condicional. Por quê? Porque é uma regra que tem que atender às condições de manutenção ou de combate às minhas crenças básicas, nucleares. Ok? Então, se eu suponho que a melhor forma é eu dar presentes para os meus amigos, para que eles me respeitem, me considerem, vai ser uma regra para mim. Todas as vezes que eu formar ou estiver formando ou iniciando uma amizade, eu vou ter esse impulso de presentear essas pessoas. Por quê? Porque eu entendo que vai fazer com que haja condições para eu me sentir melhor. Então, eu falei sobre as crenças intermediárias, falei de suposições,
Falei que essas suposições viram regras, ficam rígidas e nós fazemos elas automaticamente. E uma vez que temos essa regra como aprovada, passamos a ter comportamentos chamados de estratégias compensatórias. E por que compensatórias? Porque precisa compensar algum déficit meu. Um déficit em conseguir manter uma crença boa, um déficit em combater uma crença ruim. Então, eu vou ter comportamentos estratégicos, que nós chamamos de estratégias compensatórias. Se você prestar atenção nos seus comportamentos, você vai conseguir identificar que alguns comportamentos você repete com maior frequência. Esses comportamentos que você repete com a maior frequência, você pode parar e analisar. Puxa vida, eu faço tanto esse comportamento frequentemente que parece que é uma regra, que parece que eu tenho que fazer isso, ou então eu vou sentir um forte mal-estar. E, olhando um pouco mais adiante, você pode pensar, se eu tenho esse comportamento, então o que eu quero que aconteça para mim? Então veja, agora nós sabemos que todos os esquemas e os padrões cognitivos, eles têm muito a ver com a nossa história de vida relevante e que isso forma uma crença básica que vai ficar instalada na nossa memória implícita, no nosso inconsciente, e então passamos a desenvolver esquemas cognitivos, a pensar em saídas, em soluções para que possamos manter ou combater uma crença. E aí passamos para as crenças intermediárias, né, com as nossas suposições, com as nossas regras condicionais, rígidas, né? E passamos a nos comportar no dia a dia de acordo com esse esquema. Por quê? Porque ele está aprovado por mim. Eu digo a mim que enquanto eu estiver seguindo o meu esquema, eu estou bem. É isso que eu digo a mim. E se você quiser ter uma clareza maior, comece a anotar 5 elementos. Primeiro, descreva a situação. Identifique os pensamentos que você teve sobre esta situação. Identifique o que esses pensamentos estão produzindo emocionalmente em você. Identifique o que estes pensamentos estão produzindo no seu corpo, nas suas reações físicas. E, concluindo, tenha claro o comportamento que você teve imediatamente a esses 4 pontos de pensamento, de emoções, de reações físicas e químicas sobre uma determinada situação. Na medida em que você for ficando cada vez mais consciente dessa sequência, essa sequência que a gente chama de SPERC, situação, pensamento, emoção, reações físicas e comportamentos. Quando você mapeia isto, quando você registra esses aspectos sobre uma situação específica, você vai poder fazer uma reflexão sobre as crenças intermediárias e as crenças básicas nucleares. São elas que dão forma aos nossos modos de ser, aos nossos modos de pensar, às nossas atitudes positivas ou negativas. Libertar-se de padrões limitantes é uma arte, é uma alquimia cognitiva. É como se você transformasse ferro em ouro. Pensamentos automáticos negativos sendo
polidos, revisados, gerando uma visão de pensamentos alternativos que nós podemos ter sobre aquela situação específica. Procure refletir sobre essas informações, porque à medida em que você aplicar esse raciocínio, você vai se surpreender com a clareza, com a percepção de si mesmo. E vai passar a fazer uma escolha mais consciente. Se você quer continuar se comportando desta forma, ou se é necessário e possível uma mudança para um comportamento alternativo. Muitas vezes é preciso lembrar que esses comportamentos alternativos, eles respondem às crenças intermediárias. E a gente identifica que esses comportamentos estratégicos, compensatórios, eles podem ser de perfeccionismo, né? Onde você imagina que você precisa estar 100% preparado para poder fazer alguma coisa que é importante para você. Uma outra estratégia compensatória é a da esquiva. Você acaba pensando tanto sobre os aspectos negativos de uma situação que você acaba desistindo, declinando da sua oportunidade. Uma outra estratégia compensatória é a da dramaticidade, né? Se eu choro, o outro reage do jeito que eu quero. Se eu brigo, o outro reage do jeito que eu quero. Se eu atuo, se eu invento uma forma de ser, o outro pode acreditar e me oferecer aquilo que eu preciso dele. Uma outra estratégia é a estratégia de vitimização. Pessoas que muitas vezes têm comportamentos que foram inadequados, mas que procuram reverter, inverter a situação, se colocando, ao invés de responsável por suas atitudes, responsabilizar o outro, dizendo: você me tira do sério, não é possível conviver com você, você é uma pessoa muito difícil, você me faz sofrer. Então, são situações que quando você investiga, você observa que ele está tentando compensar uma fragilidade para não admitir o próprio erro, por ter razões de acreditar que poderá sofrer, poderá ser rejeitado de fato pelo outro. Também tem estratégias de intimidação, querer colocar medo na outra pessoa, ameaçar a outra pessoa. Como existem também estratégias de passividade. Eu não faço nada, eu deixo as coisas acontecerem, mas não faço a minha parte. Como tem também estratégias que a gente diz que é do lobo em pele de carneiro, chamadas de estratégias passivo-agressivas. A pessoa se apresenta de uma forma para você, de uma forma muitas vezes irônica, arrogante, ou até fingindo ser passiva demais, mas está com um olho analisando, avaliando qual será o melhor momento para ela dar o bote, para ela abusar, se aproveitar e tirar vantagens sobre você. Assim também como existem estratégias de engrandecimento, é uma estratégia muito ligada à nossa hiperautoestima, dizendo que nós somos uma pessoa muito diferente dos outros e isso nos torna especial e merecedor de coisas
as mais variadas possíveis, né? Com uma não aceitação da imprevisibilidade, com uma não aceitação de que não temos poder sobre o outro e com uma rejeição, uma negação de que você, como ser humano, é um ser humano limitado. E na medida em que essas pessoas elas insistem com essas estratégias compensatórias, elas se distanciam muito da essência delas. Com o tempo, elas entram em conflitos pessoais, em conflitos emocionais, provocando estresses no seu organismo, provocando doenças no seu organismo, das mais leves até as mais graves. Enfim, a pessoa pode sim desenvolver uma ansiedade generalizada, um pânico, uma depressão ou até mesmo ideações suicidas. Tudo para conseguir fazer com que a crença que ela acha positiva aconteça, independente da vontade do outro, ou para combater situações que possam levá-la ao sofrimento que ela acredita que terá, sempre maximizando, né, que as ameaças, que os perigos, ela não vai dar conta. Enfim, a gente aprender sobre a gente mesmo, olhando para os nossos comportamentos e para os pensamentos que geram essas emoções, essas reações físicas e esse comportamento, pode nos ajudar muito. Esse é um raciocínio pesquisado e formulado por Aaron Tim Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental. Faça a experiência. Olhe para você, escute-se você, escute a você mesmo e você vai conseguir entender o que eu estou falando. Para descobrir novos títulos para você, acesse Você vai conseguir compreender a importância que você tem para você e vai deixar de criar aquilo que nós chamamos de sombra. Sombra é o tapete onde você joga todas as coisas para que não sejam reveladas às outras pessoas e muitas vezes para não ser reveladas a você mesmo também. E o que acontece quando eu uso esse tapete sombrio? Eu começo a desenvolver um papel que nem sempre está ligado de fato ao que eu sou. Eu começo a mostrar um comportamento estratégico, compensatório, para que as pessoas acreditem, então, que não são estratégias, mas que fazem parte da minha pessoa. E a isso nós chamamos de persona, de comportamentos que faz com que a gente construa, se identifique com eles e não perceba que, embora ele possa nos levar para uma zona de conforto, na verdade, ele nos leva para um desconforto gradativo. Pense nisto. Ouça mais vezes esse vídeo. Ouça e veja se você localiza em você todas as coisas que eu pontuei. O meu método é chamado de autoterapia intencional. Ele é baseado nas minhas experiências junguianas, ele é baseado nas minhas experiências com terapia cognitivo-comportamental, com mindfulness e com a psicologia positiva. Integrando esses elementos, eu passei a pesquisar a minha forma de ser, o meu pensar, o meu sentir,
emocionalmente, fisicamente, e passei a prestar atenção muito no meu comportamento e os resultados que esses comportamentos têm trazido para mim. Então, o ciclo só se completa quando eu olho para os resultados que estou conseguindo e tenho coragem de perceber se eles de fato estão trazendo para mim segurança e felicidade. Se os seus comportamentos trazem para você apenas segurança, a possibilidade de você estar apresentando, atuando como se fosse um ator da sua vida é muito grande. Por quê? Porque a nossa essência, ela é sim de buscar segurança, mas com felicidade. Então, se eu não tenho resultados que me deixam feliz, alguma coisa está errada. Faça essa reflexão. Visite o meu canal, Arnaldo Vicente Ati. Leia artigos, assista vídeos que eu coloco no site Contraponto.digital, porque sou colunista da seção de comportamento. Espero que você possa ser beneficiado por esse conteúdo que estou trazendo a você. São informações que fizeram e fazem a diferença na minha vida e na vida dos meus pacientes. E tudo isso com autoterapia intencional, porque nós precisamos ter a intenção de escolher aquilo que nós queremos. Nós devemos ter a intenção e a coragem de abrir mão daquilo que é meia boca, daquilo que só serve para trazer alívio para a gente, mas não traz consistência na personalidade. É isso. Até mais. Fique bem. Eu estou bem. Gratidão a você pelo interesse. E volto a dizer, inscreva-se no meu site, Arnaldo Vicente Ati, A-T-I, no YouTube. Até mais!